para as mulheres, isso nos Estados Unidos. Embora eu tenha me casado cedo, com 22 anos, enquanto eu estudava esse livro ontem e hoje, eu percebi que muitos dos princípios que ele trata aqui são muito semelhantes aos princípios que eu e Laura precisamos trabalhar na nossa vida como casal, enquanto nós buscávamos ter filhos, né? Então, eu e Laura nos casamos em 2012 e Lucas chegou para nós quando nós tínhamos acabado de completar 10 anos de casados, em 2022. E muitas das coisas que vão ser trabalhadas nesse livro, nesse livreto sobre a vida de solteiro, tem a ver com aprender a confiar em Deus e esperar no Senhor e aprender a glorificar a Deus enquanto você deseja algo que é bom, mas você não recebeu ainda, algo que é natural e bom, mas você ainda não recebeu aquilo. Então, os princípios se aplicam não só para uma área da vida, mas para muitas áreas da vida. Então, eles são muito úteis para nós. E os autores começam, então, abordando, o livreto é dividido em duas grandes partes, verdades bíblicas sobre a solteirice e depois conselhos práticos sobre a vida de solteiro. E dentro dessas verdades bíblicas sobre a vida de solteiro, ele trabalha as verdades relacionadas a Deus como nosso Criador e as verdades relacionadas a Cristo como nosso mediador e redentor. Então, eu queria ver com vocês alguns princípios, primeiro sobre como Deus, como nosso Criador, nos ensina a ver a vida de solteiro. E são 3 princípios que ele dá. Em primeiro lugar, o Senhor reina sobre o casamento e sobre a solteirice. O Senhor reina sobre o casamento e a solteirice. Ele começa nos lembrando, então, que Deus está no controle do nosso estado civil, né? E que o nosso estado civil não vem por acaso. Se nós estamos casados ou solteiros, isso é algo que está debaixo do controle de Deus. E como é bom, irmãos, nós começarmos a pensar sobre qualquer assunto na nossa vida, reconhecendo que Deus está no controle. Isso não é uma mera visão estoica, fatalista, dizer as coisas são assim porque tem que ser assim. Não, quando a gente diz que Deus está no controle, a gente tá falando da providência de Deus, e a gente está dizendo que Deus, que é sábio, santo, justo e bom, Deus que quer coisas boas para nós, Deus que faz com que tudo coopere para nosso bem, Deus está no controle da nossa vida. E há vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres que demoraram para se casar. Os autores mencionam José, que foi vendido como escravo quando tinha 17 anos, e somente aos 30 anos estava livre para se casar. A gente não sabe exatamente se ele casou logo após ser livre ou anos depois, mas certamente ele se casou depois dos 30. Isaac também se casou com 40 anos. Então a Bíblia mostra vários homens que foram homens de Deus e mulheres de Deus que foram impedidos de se casar por alguns anos. E tudo isso estava dentro da providência e do controle de Deus. Então o primeiro passo, eles dizem, para uma visão bíblica da solteirice é a submissão à vontade de Deus. Nós devemos aprender a dizer como Jó: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O segundo princípio dentro dessa ideia de Deus como o Criador é que a lei de Deus limita a atividade sexual a marido e mulher. Isso é importante da gente saber porque o mundo em que nós vivemos nos diz que não tem muita diferença entre ser casado e ser solteiro, porque as pessoas podem viver e praticar a sexualidade como queiram, seja lá qual for o estado civil delas. Mas a Bíblia nos ensina algo diferente. A Bíblia nos lembra de que Deus, na sua lei, na sua santa vontade, Ele restringiu para o nosso bem a vida sexual ao casamento. E a lei de Deus proíbe expressamente a fornicação entre pessoas solteiras, a atividade sexual entre pessoas não casadas. E isso também faz parte daquilo que a Bíblia declara como sendo bom. A lei, diz Romanos 7, é santa, justa e boa. E quando Deus nos proíbe de fazer algo, isso não é para o nosso mal, isso não é para nos tirar algo, mas é para o nosso bem. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então, essa é a vontade de Deus, essa é a lei de Deus para nós.
Deus regula a nossa vida nessa área sexual e limita essa atividade sexual ao relacionamento conjugal entre marido e mulher. Em terceiro lugar, ainda pensando sobre a vida de solteiro e o Deus Criador, o terceiro princípio que eles dão é: a solteirice existe em tensão com a ordem da criação de Deus para o casamento. Isso é algo que é desafiador para nós, porque na Bíblia Deus diz claramente em Gênesis 2 que não é bom que o homem esteja só. Então faz parte da boa criação de Deus, é uma ordenança da criação de Deus que homem e mulher constituam família. E aí o que os autores dizem é que isso gera uma tensão para nós quando nós ainda não chegamos a esse estado do casamento. Nós podemos estar numa posição em que não podemos casar, ou não encontramos a pessoa com quem vamos casar. E essa tensão, e a tensão que isso gera, pode incluir solidão, frustração sexual, dificuldades financeiras, pressão da família, crítica dos amigos, medo, insegurança, a dor de sonhos não realizados. E os autores dizem: a tensão nos torna vulneráveis à tentação. E esse é o grande desafio. A tensão em si não é tentação. A tensão em si não é nem pecado nem tentação. Mas a tensão nos torna vulneráveis à tentação. E essa tensão, muitas vezes, pode ser um canal para nós cairmos em pecado. Por outro lado, ela é uma oportunidade de nós desenvolvermos a nossa obediência à vontade de Deus e nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Então, uma parte de nós entendermos o que a Bíblia ensina sobre a vida de solteiro envolve a gente entender que Deus disse que essa condição não é boa, não no sentido de que ela não faz bem a nós, mas ela não é aquilo que Deus havia planejado para a maioria de nós. Pode ser o que Ele planejou para algum de nós. Mas então nós temos esse desejo, muitas vezes, de encontrar o nosso cônjuge, o nosso parceiro para o resto da vida, e enquanto não encontramos, somos inundados por essa tensão. E não tem nada de errado, como eu já disse, enfrentar essa tensão, fazer perguntas, ter sentimentos difíceis a respeito disso, até mesmo orar a Deus perguntando por que o Senhor ainda não nos deu aquilo que nós desejamos. Os autores dizem assim: tais sentimentos e perguntas não demonstram falta de espiritualidade. Eles surgem por causa do quebrantamento da humanidade caída. Foi Deus quem disse: não é bom que o homem esteja só. A resposta para a nossa tristeza, quando sentimos a falta de algo que Deus disse que é bom para nós, a resposta para essa tristeza não é fingir que seguir a Cristo faz com que a dor desapareça. É antes viver pela fé, na verdade, que Deus traz o bem dos males que nos afligem e que, por meio do sofrimento, Ele levará seus filhos à glória. Como eu disse a vocês, isso tem muito a ver com coisas que a gente experimenta em outras áreas da vida e certamente isso reflete muito do que nós experimentamos enquanto desejávamos ter filhos. Né? Não adianta você fingir que você não sente tristeza ou que você não é desafiado pela tensão de querer algo que Deus diz que é bom, mas você não tem. Você não deve fingir que a dor não existe porque você tem a Cristo, mas ter a Cristo faz você correr para Cristo e viver pela fé no Filho de Deus e viver pela fé na certeza de que Deus faz o bem através dessas aflições que Ele nos traz. Então essas são 3 verdades sobre a vida de solteiro e o Criador. E ele dá ainda mais 3 verdades sobre a vida de solteiro relacionada a Cristo. São coisas que provavelmente a gente já sabe, a gente pode apenas relembrar. Em primeiro lugar, Cristo permaneceu um homem solteiro para iniciar uma nova criação. A solteirice de Deus, o Filho encarnado, eles dizem, sinaliza uma notável mudança na ordem de Deus para a humanidade. Uma mudança da criação para a nova criação. Jesus Cristo nunca casou e não teve filhos, mas ressuscitou dos mortos como o último Adão, o início de uma nova
humanidade. E aí ele pergunta, como o novo Adão gera filhos? Como Cristo gera filhos se ele permanece solteiro? A resposta que está lá em 1 Coríntios capítulo 15 é que ele faz isso pelo poder vivificador do Espírito Santo. O Senhor Jesus ressuscitado e aqueles que estão em união com ele são a nova criação e as primícias de um novo mundo. E nesse novo mundo, Jesus Cristo, que em sua vida humana permaneceu sempre solteiro e sem filhos, esse Jesus Cristo é agora o noivo e marido de uma igreja e ele tem muitos filhos, os filhos que o Senhor, o Deus Pai, lhe deu. Então, Jesus Cristo é aquele que permaneceu solteiro, mas é marido, né? E essa é a verdade da nova criação. Um casamento espiritual foi estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. E esse casamento espiritual inaugura uma nova criação. Em segundo lugar, dentro desse tópico, ele diz: a solteirice oferece a oportunidade de exclusiva devoção e serviço ao Senhor. Isso com relação ao próprio Cristo, né? Cristo se dedicou exclusivamente ao serviço do Pai. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E como Cristo, alguns dos maiores servos de Cristo na história foram pessoas solteiras. No Novo Testamento nós temos o próprio apóstolo Paulo. Depois dos tempos bíblicos nós temos outros grandes homens de Deus e mulheres que permaneceram sempre solteiros. Agostinho, bispo de Hipona, no norte da África. O puritano Richard Sibbes, que escreveu, por sinal, um dos melhores livros sobre o amor e a amabilidade de Cristo, um comentário de alguns versos de Cântico dos Cânticos, e missionárias como Amy Carmichael, não sei se algum de vocês já ouviu falar, mas uma missionária que escreveu livros muito interessantes, e a Elizabeth Elliot cita muito ela como uma das suas grandes heroínas da fé. Todos esses permaneceram solteiros, dedicando-se exclusivamente ao serviço do Senhor. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, explica esse princípio, dizendo que quem é casado, ele cuida das coisas do mundo, ele precisa se preocupar em cuidar da esposa, dos seus filhos. E aquele que não é casado, ele cuida, Paulo diz em 1 Coríntios 7, ele cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Há um menor número de distrações, vamos dizer assim, para aquele que permanece solteiro. E por isso você pode servir ao povo de Deus com maior liberdade, enquanto você permanece nessa condição. Em terceiro lugar, ele diz: em Cristo, ser solteiro é um dom e um chamado. Mais uma vez citando 1 Coríntios 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou solteiro. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Então, em Cristo, ser solteiro é um dom e um chamado. O importante dentro desse tópico é lembrar que, se esse é um dom e um chamado de Deus, eu vou viver esse chamado e esse dom de forma consistente com os mandamentos de Deus. E é por isso que nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios 7, Paulo diz que aquele que não consegue viver na vida de solteiro sem se abrasar, sem ser dominado pela tentação sexual, ele precisa rever o que seria o seu dom e o seu chamado. Os autores dizem: com a solteirice, Deus provê a graça de viver em santidade sexual celibatária. Então, Deus nos fornece esse dom e fornece a alguns esse dom e esse chamado de viver, seja por um período da vida, seja por toda a vida, dessa forma. Quarto princípio que eles ainda dão dentro dessas verdades bíblicas relacionadas a Cristo é que todos em Cristo serão no final solteiros, e no final ninguém será solteiro. No final, todos em Cristo serão solteiros e ninguém será solteiro. Esse é o paradoxo que a gente vê no
ao longo do Novo Testamento. O Senhor diz que na ressurreição os homens nem se casam, nem se dão em casamento. E, ao mesmo tempo, a Bíblia nos diz que haverá as bodas do Cordeiro, esse grande casamento entre Cristo e a sua esposa. Então, nós vamos chegar no final e nenhum de nós mais terá a nossa esposa, seja ela quem for, ou as mulheres não terão mais marido. E, ao mesmo tempo, ninguém do povo de Cristo vai sentir falta de um cônjuge. Todos se deleitarão juntos no esposo celestial. Todos se regozijarão em um casamento espiritual perfeito com Cristo por toda a eternidade no céu, onde tudo o que é bom e amoroso é guardado e tudo o que é mau e odioso é excluído. E o que é que essa verdade nos ensina? O que é que essa esperança final nos ensina? Que por mais que o casamento seja algo bom, muito bom, dentro da ordem da criação de Deus, nós não devemos ver o casamento como o objetivo último para a vida de ninguém. É um arranjo, dizem os autores, é um arranjo terreno e temporário. A nossa esperança, portanto, deve estar em Cristo e na comunidade eterna da igreja, na qual nós temos uma família de número tal que ninguém pode contar. E essa família, sim, durará para sempre. Então, esse é o primeiro grande ponto desse livreto. Verdades bíblicas que nos ajudam a compreender o significado da vida de solteiro, relacionadas a Deus como nosso Criador e relacionadas a Cristo como nosso mediador, redentor e o noivo da igreja. Ele então passa a tratar de vários conselhos práticos para quem é solteiro, E eles dividem esse ponto em algumas, vamos dizer assim, algumas categorias. Em primeiro lugar, conselhos práticos para os solteiros viverem uma vida boa que glorifica a Deus. Em segundo lugar, conselhos para que os solteiros vivam uma vida produtiva. Terceiro, conselhos para que eles vivam uma vida atualmente solteira, ou seja, enquanto eles forem solteiros, como eles devem ver essa condição particular. E, por fim, conselhos relacionados à vida solteira em relação à vida eterna. Então, em primeiro lugar, conselhos práticos para uma vida boa que glorifica a Deus. Como um solteiro, eles perguntam, podem cultivar uma vida verdadeiramente boa e digna de ser vivida? E aí vem alguns princípios. Em primeiro lugar, alguns conselhos práticos. Em primeiro lugar, prometa-se em noivado a Jesus Cristo pela graça do Espírito Santo. Em outras palavras, lembre-se de que o casamento humano é uma mera sombra, um tipo do verdadeiro casamento, que é o casamento que nós temos com Cristo. Então, a nossa prioridade não deve ser aquilo que é terreno e temporário, mas aquilo que é espiritual e eterno. A nossa grande prioridade deve ser estar unido a Cristo, ser um noivo, ser parte da noiva com Cristo. Cristo é o verdadeiro Filho encarnado, o Deus que se fez carne. Ele é o personagem principal da maior história de amor já contada. E por isso, aqueles de nós que têm a Cristo, nunca estamos sozinhos. Podemos estar solteiros, mas nunca sozinhos, nunca abandonados, nunca não amados, nunca rejeitados, porque nós fomos amados com aquele amor eterno que o profeta fala lá, Jeremias 31. Nós somos amados com aquele amor que Paulo diz em Romanos 8. Nada nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, primeiro conselho prático, prometa-se em noivado a Jesus Cristo pela graça do Espírito Santo. Em segundo lugar, fuja dos vícios da solteirice mundana. Fuja dos vícios da solteirice mundana. E aqui eles colocam dois vícios principais, ou duas grandes áreas de vícios. A primeira e mais óbvia delas são os vícios relacionados à vida sexual fora do casamento. Nós precisamos, num mundo que nos diz que nós podemos fazer o que quiser com a nossa sexualidade, nós precisamos nos lembrar dos princípios bíblicos e lutar uma batalha pela pureza na nossa vida. E essa batalha requer autocontrole, requer domínio próprio.
mas ela não pode ser vencida na força da nossa própria vontade. A luta pela pureza sexual só pode ser obtida se nós buscarmos em Jesus Cristo a graça. Graça para sermos perdoados quando pecamos, mas graça também para obedecer os mandamentos de Deus. Nós somos desafiados a clamar a Deus em meio à tentação, a confiar na simpatia de Cristo e no seu amor, a depender do poder do seu sangue para matar, mortificar o nosso pecado. Nós precisamos nos treinar dentro desse princípio para olhar para as outras pessoas não como objetos de desejo sexual, mas para olhar para as outras pessoas como portadores da imagem de Deus, pessoas a quem nós devemos amar com um amor puro, não como coisas a serem usadas e consumidas pelo nosso prazer. Então nós somos chamados a fugir dessa área de vício na vida de solteiro. Mas a área sexual não é a única área que os solteiros são tentados. Uma área mais sutil, eles dizem, do que a imoralidade sexual, e talvez por isso mais perigosa, é a tentação de viver para si mesmo. Quando você é casado, você é, de certa forma, não que casados não queiram viver para si mesmos, mas é mais difícil fazer isso sem ser confrontado pelo cônjuge, pelos filhos. As necessidades à sua volta exigem que você, de alguma forma, sirva os outros. Quando se é solteiro, às vezes, essas responsabilidades não aparecem tão claramente, e por isso a tentação de viver para si mesmo é maior. Sem a responsabilidade de cuidar dos filhos, sem a responsabilidade de cuidar de um cônjuge, é mais fácil pensar que a vida gira em torno de nós mesmos. Mas Paulo nos diz que Cristo morreu por nós para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então esse é o antídoto, o remédio para esse vício de viver para si mesmo, ser lembrados de que Cristo morreu por nós para que nós vivamos para Ele. Então nós somos desafiados, como solteiros, a viver para os outros, para o serviço dos outros, e não para nós mesmos. O terceiro princípio, ainda dentro dessa área de como viver uma vida boa que glorifica a Deus. Considere Cristo e não o casamento como a sua completude. O que é que nos completa? O que é que nos faz plenos? A nossa cultura diz que se um homem que se identifica como uma mulher não puder realizar o seu desejo de viver como uma mulher, esse homem não pode ser pleno. Se uma pessoa tem desejos por pessoas do mesmo sexo, essa pessoa não realiza esses desejos, ela não pode viver uma vida plena. A nossa cultura diz que a nossa sexualidade nos completa. A Bíblia diz que Cristo nos completa. Então, nenhum pecado sexual e nem mesmo o casamento lícito pode nos completar, mas somente Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, para mim o viver é Cristo. Uma palavra. O que significa viver? O que me completa, o que me faz pleno, o que me preenche? Cristo. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Não é errado desejar casar-se. Não é errado querer e até buscar um casamento. Mas enquanto você deseja se casar, os autores dizem, a sua fome e a sua sede maiores devem ser fome e sede de Cristo. Cristo falou exatamente sobre isso quando ele disse nos evangelhos que haveria um dia em que o noivo não estaria presente e os seus discípulos lamentariam e chorariam e jejuariam pela ausência do noivo, porque o noivo teria sido tirado. E os autores dizem, deixe que sua maior tristeza seja que você ainda não pode ver a glória face a face do seu Salvador. Que o seu desejo mais forte seja habitar para sempre com Ele, contemplando a beleza do Senhor. Conselhos para uma vida boa, a gente acabou de ver. Alguns conselhos práticos para uma vida produtiva que glorifica a Deus. Então, primeiro uma vida boa, agora uma vida produtiva. Ser solteiro não significa que você está numa sala de espera, que você não tem nada para fazer até que chegue a sua hora de ser chamado para o casamento. Deus chama cada um de nós a viver vidas produtivas para a glória dele, seja qual for a condição
da nossa vida. Solteiros, casados, viúvos, não importa, todos nós somos chamados a viver uma vida ativa e produtiva para o reino de Deus. Então, alguns conselhos práticos dentro dessa área. Primeiro, use bem a sua liberdade para Cristo e para o seu reino. Como já dissemos antes, aqueles que são solteiros provavelmente têm mais liberdade, tempo, energia, talvez até dinheiro do que os casados e aqueles que criam filhos. Então, você pode usar esses dons que Deus lhe deu como um servo fiel, multiplicando esses dons para o serviço do reino. Tudo que você tem, tudo que nós temos, foi dado por Deus para a nossa mordomia. E se você tem mais tempo, ou mais liberdade, ou mais condições e energia de servir outras pessoas, você deve fazer isso. Obviamente, um segundo princípio precisa vir ao lado desse. E o segundo princípio, o segundo conselho prático é: evite expectativas irreais sobre os seus recursos e os seus serviços. A gente diz assim, provavelmente quem é solteiro tem mais liberdade, tem mais tempo, porque a verdade é que muitos solteiros têm muitas outras tarefas pelo fato de que eles não podem dividir essa tarefa com o cônjuge. Né? Então, quando você é casado, as tarefas domésticas muitas vezes são divididas entre o marido e a esposa, ou pelo menos parte dessas tarefas. E quando você é solteiro, você tem que fazer tudo. Então, você talvez não tenha tanto tempo assim. Talvez você também não tenha tanto dinheiro, porque você é uma pessoa sozinha, cuidando de uma casa, pagando um aluguel, pagando todas as despesas, sem uma segunda fonte de renda de um cônjuge. Então, nós não devemos ter esse estereótipo de que as pessoas solteiras têm mais tempo, têm mais liberdade, têm mais dinheiro automaticamente. E por isso os autores dizem, não deixe que as pessoas na igreja pressionem você a sempre dizer sim só porque você é solteiro. Você não é casado, então vem aqui fazer esse trabalho para a gente. Não, você precisa ter expectativas realistas sobre o seu serviço, sobre a sua capacidade, sobre a sua energia. Então você, como solteiro, deve, por um lado, usar da liberdade, do tempo, da energia que talvez você tenha para servir mais. Mas, ao mesmo tempo, se você não tem essa liberdade, não tem esse tempo a mais, não tem essa energia a mais, então você não deve ficar envergonhado de dizer não, de dizer eu não posso, eu não consigo, não dá para mim. Nós precisamos ter expectativas realistas. Em terceiro lugar, e relacionado a isso, dentro desses conselhos para uma vida produtiva, os autores dizem, sirva a família que Deus te deu. Sirva a família que Deus te deu. Não é porque você não tem um cônjuge que você não tem pessoas a quem servir dentro da sua família. Você talvez tenha pai e mãe, você talvez tenha irmãos e sobrinhos. E ainda que essas pessoas da sua família não estejam próximas, você tem a família da igreja também a quem você pode servir. Uma das grandes bênçãos que Deus nos deu enquanto nós esperávamos por um filho foi a bênção de cuidar dos filhos de outras pessoas. E isso nos deu os melhores amigos que nós temos hoje. Começaram, as melhores amizades que eu e Laura temos hoje, especialmente lá nos Estados Unidos, vêm de pessoas que tinham filhos que a gente se ofereceu para ficar por um tempo, para eles saírem para um jantar ou para irem para uma consulta médica. Então, alguns casais de quem nós somos muito próximos hoje se tornaram nossos amigos, porque nós nos oferecemos para servir, cuidando dos filhos deles. E eu lembro que um desses casais, uma vez o marido disse a mim que uma das coisas que mais deixava ele alegre pela nossa amizade era que ele via que nós amávamos os filhos deles como se fossem nossos. E isso é verdade, a gente liga para eles de vez em quando para ver as crianças e para conversar com eles e matar a saudade desses filhos que o Senhor nos deu em outro país. Então você tem uma família, pode ser a sua família biológica, seus pais, seus irmãos, seus sobrinhos, e você pode servi-los. E tem também a família da igreja que você pode se oferecer para servir enquanto você tem esse tempo e essa liberdade e essa energia de solteiro, se você tem. Em quarto lugar, invista em amizades com pessoas de ambos os sexos e de todas as idades. Isso está dentro do que a gente acabou de falar. Você precisa, como solteiro, investir em amizades com pessoas de ambos os sexos e amizade com pessoas de todas as idades.
os autores dizem: entregue-se a fazer o bem aos outros crentes para desenvolver amizades. Eu estou lendo um outro livro, na verdade relendo Os Quatro Amores de C.S. Lewis. Não sei quantos de vocês já leram. E no capítulo sobre amizade, Lewis diz uma coisa interessante. Ele diz: as pessoas que mais têm amigos são as pessoas que não querem ter amigos, ou que não estão em busca de ter amigos. Por quê? Porque o que faz um amigo é a disposição de servir, um interesse comum. Se você é alguém desesperado por fazer amigos, você dificilmente vai fazer amigos, né? Mas quando você procura servir as pessoas, quando você procura cultivar interesse por aquilo que interessa a outras pessoas, isso naturalmente vai ser uma ponte para você fazer amigos. Eu lembro que o pastor da igreja onde eu fui seminarista, lá durante os nossos anos de seminário, ele dizia que as pessoas que mais são servidas na igreja são aquelas que nunca procuraram servir, nunca procuraram ser servidas, mas aquelas que procuravam servir. Ele fala de um diácono, contava a história de um diácono que estava ajudando todo mundo o tempo todo nos bastidores, era um homem aposentado, tinha muito tempo livre, fazia muita coisa pela igreja. Um dia esse homem caiu doente e, sem precisar que ninguém pedisse, toda a igreja se organizou para ajudar aquele homem. Por quê? Porque nos seus anos de serviço e nos seus anos de amor sacrificial pelas pessoas, ele foi cultivando amigos, ele foi cultivando relacionamentos. E na hora que ele precisou, aquelas pessoas correram para ajudar. Amizades, em geral, são assim. Elas não são encontradas por quem está procurando um amigo, mas por quem está procurando alguém para servir, alguém para ajudar, alguém para conhecer, alguém com quem compartilhar interesses e assim por diante. E nós precisamos, como crentes, buscar desenvolver amizades. Eu sei que vocês já tiveram um estudo sobre isso, então a gente pode não gastar tanto tempo, mas é uma área importante da vida de solteiro que a gente procure manter relacionamentos com velhos amigos e, ao mesmo tempo, procurar fazer novas amizades na medida que o Senhor nos concede essa oportunidade. Numa terceira área de conselhos práticos que ele dá, ele diz: conselhos práticos para glorificar a Deus em uma vida atualmente solteira. E aí vem os conselhos mais diretamente relacionados aos desafios da vida de solteiro. O primeiro conselho que eles dão é: ore por graça para suportar as aflições da vida de solteiro. Ore por graça para suportar as aflições da vida de solteiro. Como já falamos, há tensões e aflições e desafios próprios dessa situação de vida, desse estado civil, vamos dizer assim. E isso vem da providência de Deus. Mas não é porque vem da providência de Deus que não deixa de ter suas aflições, suas lutas, seus sofrimentos. E por isso nós precisamos orar a Deus. E precisamos orar a Deus para que Ele nos tire dessa situação, se esse é o nosso desejo. Se nós não queremos permanecer na vida de solteiro, nós podemos orar para que Deus nos dê um cônjuge, mas nós também precisamos orar pela graça da perseverança. Nós precisamos orar para que, enquanto o Senhor nos conduz por esse caminho, nós estejamos firmes no Senhor. Firmes contra aquelas tentações sobre as quais falamos, mas também firmes na nossa confiança, na nossa fé, na nossa alegria, no nosso descansar em Deus, sabendo que o Senhor nos ama e que Ele tem cuidado de nós. Nós somos chamados, e aí mais uma vez vem a semelhança entre o ser solteiro e o não ter filhos, né? Eles dizem aqui: imitem a piedosa Ana. A solteirice de Ana a solteirice de alguém é como a falta de filhos de Ana, que trouxe tristeza, tanta tristeza que às vezes ela mal conseguia comer. O marido dela não a entendeu, a rival zombava dela, até o sacerdote a acusou falsamente, mas Ana abriu seu coração ao Senhor. E nós, como vocês que são solteiros, vão então abrir o coração diante do Senhor. A oração nem sempre vai livrar alguém da aflição, mas a oração é o caminho para a paz. A oração é o caminho para a paz. Em segundo lugar, não tenha medo ou vergonha de buscar o casamento. Não tenha medo ou vergonha de buscar o casamento. Tendo em vista que o casamento é uma boa criação de Deus, não há nada de errado em buscar ativamente casar-se. Muitos solteiros querem se casar e esse é um desejo saudável.
mas nós devemos buscar esse desejo de uma forma que agrade a Deus. E isso envolve oração contínua, como dissemos, oração para que Deus dê o cônjuge, mas também oração para que Ele nos prepare para ser marido ou mulher, oração para que Deus trabalhe em nós, para que nós estejamos prontos para os desafios novos que vão vir com a vida de casado. E aí os autores avançam em alguns conselhos mais práticos. Se você deseja se casar, eles dizem, é prudente se colocar em situações em que possa conhecer pessoas cristãs piedosas do sexo oposto e desenvolver amizades com elas. Isso é algo bom de fazer. Ir para eventos da igreja, participar de acampamentos e coisas desse tipo, conferências, não deveria ser o único desejo, encontrar um cônjuge, mas não é errado se colocar nesses ambientes e nessas situações onde você vai encontrar pessoas do sexo oposto e desenvolver amizade com elas. Eles dizem mais aqui, eles dizem, uma vez que o marido vai ser o cabeça da esposa, os homens que procuram esposas devem tomar a iniciativa de iniciar um relacionamento e, se for o caso, conduzi-lo ao noivado e ao casamento. Mas eles acrescentam uma observação, assim como a submissão de uma esposa não torna essa esposa passiva, assim uma mulher solteira não precisa ser passiva em relação a homens solteiros, mas pode encorajar um pretendente piedoso em potencial. Eles concluem, não há nada carnal ou vergonhoso em homens e mulheres que procuram o casamento. É bom, natural e necessário para a continuação da humanidade e, de fato, para a perpetuação da igreja. Ao mesmo tempo em que os solteiros podem e devem buscar o casamento, eles também precisam cultivar aquilo que o puritano Jeremiah Burroughs chama de a joia rara do contentamento. Acho que esse livro saiu em português não sei se foi pela editora do nosso irmão João Vitor, acho que foi. Mas esse livro saiu em português há pouco tempo, e é um livro excelente sobre o contentar-se no Senhor, né? E nós precisamos, em todas as áreas da vida, aprender o contentamento. E alguém que é solteiro e deseja casar-se vai ter de encontrar um equilíbrio entre o desejo de ter algo que você não tem e o estar contente naquilo que o Senhor lhe deu hoje. Esse equilíbrio é difícil. Contentar-se com aquilo que Deus te deu, com a condição que Deus te deu, ao mesmo tempo em que você é encorajado a buscar uma mudança na sua situação de vida, não é fácil, mas é uma ordenança que é dada, né? Nós somos ordenados por Deus a nos contentar com o que temos, mas também somos ordenados por Deus a buscar aquilo que legitimamente nós desejamos. Então, isso é uma graça que nós precisamos buscar de Deus. A graça de, ao mesmo tempo, ser ativos na busca por um cônjuge, mas a graça de estar contente em toda e qualquer situação. Um terceiro conselho dentro dessa área de estar na condição de solteiro é: considere o estado de solteiro intencional para servir ao reino de Deus. Em outras palavras, considere a possibilidade de que você fique por um tempo, pelo menos, nessa condição de solteiro para servir ao Senhor. Jesus Cristo falou disso. Em Mateus 19, ele fala daqueles que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Eunucos eram homens dedicados ao serviço de um rei. Em muitas culturas eles eram castrados, porque isso envolvia eles servirem nos haréns, né, das cortes reais. Mas o que Jesus coloca aqui não é um homem que se castrou, mas é um homem ou uma mulher que abre mão de um estilo de vida casado, de uma situação de casamento, de uma possibilidade de casamento, melhor dizendo, para se dedicar inteiramente ao reino de Deus. O que os autores dizem é o seguinte: se Deus colocou você em uma posição de solteiro agora, antes de você começar a orar e buscar um cônjuge, considere se seria melhor para você permanecer intencionalmente solteiro, pelo menos nesta fase de sua vida. O fazer-se eunuco por causa do reino não significa necessariamente que isso é uma condição permanente, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas significa que, por um período da vida, você pode decidir que você não vai buscar um relacionamento, que você não vai se abrir para essa possibilidade por um tempo, por causa de algo que você quer fazer. Seja para o reino de Deus, né, como, por exemplo, David Briner, né,
talvez alguns de vocês conheçam pelos diários que ele escreveu como missionário entre os índios. Ele disse que ele escolheu ficar solteiro porque ele sabia que seria muito mais fácil pregar incessantemente para os índios numa tribo distante, em tribos distantes, em lugares onde ele pegou malária tantas vezes, não tendo que colocar a esposa naquela situação. Então ele escolheu permanecer solteiro por um tempo para que pudesse se dedicar mais intensamente ao reino. Nós podemos fazer isso para nos dedicar a alguma atividade na igreja, né? Eu tenho amigos lá da época do período de seminário que escolheram fazer viagens missionárias de curta duração para ajudar plantações de igrejas das denominações deles, e durante esse período eles decidiram que não iam se envolver num relacionamento porque não faria sentido, né, estar em outro país, em outra cultura, envolvido naquilo e deixar uma outra pessoa esperando por eles. Mas você pode fazer isso também por outros objetivos, como você está estudando muito para fazer algum concurso ou terminar uma faculdade, e talvez não faça sentido para você, nesse momento, buscar um casamento. Então, você deve considerar essa possibilidade de intencionalmente não procurar casar-se, pelo menos por um tempo. Obviamente, mais uma vez, você precisa considerar o alerta que Paulo faz em 1 Coríntios, capítulo 7. Aquele que não consegue ficar sem se abrasar, esse que se case. Casamento é o meio comum que Deus dá para proteger os homens e as mulheres da fornicação. Então, não há nada de errado em usar os meios naturais que Deus provê. Mas a solteirice celibatária, dizem os autores, também é um caminho abençoado por Deus. O quarto princípio que tem direta relação com esse que eles vão dar é: permaneça aberto ao casamento por toda a sua vida. Então, você pode considerar o caminho de viver solteiro intencionalmente, mas, ao mesmo tempo, você nunca deve dizer: eu fiz um voto de celibato para o resto da minha vida. Na verdade, a nossa confissão de fé expressamente condena e proíbe isso. No capítulo 22, parágrafo 7, a confissão de fé de Westminster diz que esse é um juramento leviano e é um juramento contrário à lei de Deus. Porque você não pode pegar algo que Deus diz que é bom, você não pode pegar algo que Deus diz que é um remédio contra o pecado e dizer: eu nunca vou precisar disso, eu nunca vou querer e eu nunca vou fazer isso na minha vida. Esse é um juramento leviano. Então, nós não devemos nunca fechar as portas completamente para o casamento. Mesmo esses homens e mulheres de Deus que no passado escolheram a vida de solteiro, eles escolheram sabendo que em algum momento da vida isso poderia ser modificado. Se vocês já ouviram falar, já devem ter me ouvido falar de Jim e Elizabeth Elliot, e essa era a condição deles. Eles queriam permanecer solteiros, embora estivessem apaixonados um pelo outro, mas porque eles queriam se dedicar ao trabalho missionário, e eles fizeram isso por um tempo enquanto solteiros, até que finalmente eles resolveram que era chegado o tempo de não mais permanecer naquela condição, e eles se casaram. 1 Timóteo capítulo 4 diz que é uma doutrina de demônios proibir o casamento. Então nós precisamos ter muito cuidado com essa ideia antibíblica de fazer um voto de celibato para a vida toda. Sim, você pode decidir intencionalmente permanecer assim por um tempo, mas você deve sempre estar aberto para a possibilidade de casar-se. Por fim, dentro dessas áreas de conselho práticos, conselhos para uma vida boa que glorifica a Deus, conselhos para uma vida produtiva que glorifica a Deus, conselhos mais específicos para uma vida atualmente solteira que glorifica a Deus. A última área de conselhos que eles dão são conselhos práticos para uma vida eterna que glorifica a Deus. E quais são esses conselhos? Lembre-se que o casamento não é o estado final de ninguém. Isso está dentro dos princípios bíblicos que eles já expuseram. Mas é importante a gente se lembrar que a diferença entre o casamento e a solteirice ela é uma diferença marcante agora, mas assim, uma diferença irrelevante na vida eterna. Todos os casamentos, muito em breve, serão dissolvidos pela morte ou pela volta do Senhor. Por isso, Paulo diz exatamente isso em 1 Coríntios 7. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem,
e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que Paulo está dizendo? Ele não está dizendo marido não precisa cuidar da sua esposa, marido não precisa prover para a sua esposa. Mas quando ele diz é necessário que os casados sejam como se não fossem casados, ele está dizendo, lembre-se de que essa é uma condição transitória, de que esse é um estado civil fadado a ser modificado. Você vai virar em breve viúvo, ou todos viraremos solteiros no dia do Senhor. Nós somos peregrinos, passando por esse mundo, caminhando em direção à cidade celestial. Nós devemos ser fiéis nas condições que Deus nos colocou, como solteiros ou casados. Mas nós precisamos colocar o nosso foco nas coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, em primeiro lugar, lembre-se que o casamento não é o estado civil final de ninguém. Em segundo lugar, viva com sua esperança não no casamento, mas na glória de Deus. Não há nada de errado em desejar se casar, mas há muita coisa de errado em colocar a sua esperança num cônjuge. O melhor dos cônjuges é alguém limitado, é alguém pecador, é alguém mortal. Só Deus é todo-poderoso, só Deus é perfeitamente bom, só Deus é eterno e imortal. Por isso, a Bíblia constantemente nos exorta a não colocar a nossa confiança e esperança nos homens. Nós precisamos ver, então, o casamento como algo bom, mas não como o melhor. Não é? O melhor é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim último e para o qual nós sempre viveremos. Os autores dizem o seguinte, cristão, o melhor dia da sua vida não será o dia do seu casamento, mas sim quando Cristo aparecer na glória de Deus, e nós o veremos como Ele é, e seremos semelhantes a Ele. Em Isaías 56:5, e eles terminam com esse verso que é um texto maravilhoso e de esperança, tanto para os solteiros como para aqueles que lutam com a infertilidade e o desejo de ter filhos. Isaías 56:5 diz que aqueles que forem fiéis ao Senhor, mesmo os eunucos, receberão um nome melhor do que filhos e filhas. O Senhor diz, eu darei a eles um nome eterno que nunca se apagará. Esse é um nome que os solteiros vão ter, tanto quanto os casados. Esse é um nome que aqueles que têm muitos filhos vão ter, assim como aqueles que não têm filhos. O Senhor promete a todos, até aos eunucos, eu lhes darei um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que nunca se apagará. E por isso nós podemos dizer com o salmista, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Por isso nós não precisamos colocar nossa esperança num cônjuge, nem num casamento, nem em filhos. A nossa esperança tem que estar em Deus, na sua glória e na bênção que é a esperança de que nós vamos estar unidos a Ele para sempre.